Olá, amigos do Crônicas da Velocidade. Eu preciso confessar uma coisa. Eu não aguento mais ler gente comparando Kimi Antonelli ao Ayrton Senna. Sério, não existe comparação. Comparar um garoto de 19 anos, que acabou de chegar, com um dos maiores pilotos que esse esporte já viu, sempre me pareceu uma mistura de ansiedade, marketing e falta de respeito com a própria história. E talvez por isso eu tenha criado uma resistência enorme ao Antonelli. Nunca entendi muito bem esse hype todo, essa pressa da Mercedes em tratá-lo como predestinado, essa forçação de barra para transformar o menino no novo grande fenômeno da Fórmula 1, antes mesmo de ele ter tempo de errar, amadurecer, quebrar a cara e se provar. Durante muito tempo, desde a Fórmula 2, eu achava o Antonelli superestimado. Eu o via como mais um produto de academia, mais um menino blindado por uma estrutura gigante, mais um piloto que recebeu um rótulo grande antes de entregar algo proporcional na pista. Só que aí veio a realidade. 3 poles, 3 vitórias. E pior, 3 vitórias em cima de George Russell, um piloto que sempre considerei um grande talento. Antonelli venceu em Miami e chegou à 3ª vitória consecutiva na temporada, abrindo vantagem no campeonato sobre o próprio Russell. O italiano passou a liderar o campeonato com 100 pontos, contra 80 de Russell. Aí não sei se dá mais para fingir que é só hype. Tudo bem vencer com uma Mercedes dominante. Mas vencer repetidamente o companheiro Russell, um piloto rápido, experiente, consolidado e que conhece muito bem essa estrutura, é uma história completamente diferente. E é aqui que o título deste vídeo começa a se desmontar. Antonelli é um péssimo piloto? Não. Provavelmente não. Talvez o péssimo analista, nesse caso, tenha sido eu. Porque existe uma diferença enorme entre desconfiar do exagero midiático e ignorar o que a pista está dizendo. Eu continuo achando ridícula essa tentativa de comparar Antonelli ao Senna. Continuo achando perigoso transformar qualquer jovem talento em novo Senna, novo Schumacher, novo Hamilton ou novo Verstappen. Tudo bem rejeitar a comparação absurda com o Senna, mas não dá para fechar os olhos para o desempenho. E o desempenho do Antonelli está começando a ficar impossível de ignorar. O mais impressionante não é só a velocidade pura, coisa que vários pilotos têm. A Fórmula 1 está cheia de caras que conseguem fazer uma volta mágica no sábado e desaparecer no domingo. E aí entra uma pergunta. Será que eu ignorei que Mercedes sabia de algo que a gente não sabia? Porque a Mercedes não colocou o Antonelli ali por caridade. Não colocou porque ele é simpático, bonitinho, jovem. Colocou porque internamente os dados provavelmente mostravam que havia algo diferente nele. E talvez o erro tenha sido meu, que achar que todo hype era uma grande mentira. Às vezes existe hype porque existe exagero. E às vezes existe hype porque existem sinais claros de talento. E agora, os sinais estão começando a virar resultado. Claro, calma, ainda é cedo. Muito cedo. A Fórmula 1 adora criar heróis em maio e destruí-los em setembro. Um piloto é tão bom quanto sua última corrida. A temporada muda. O carro muda. A pressão muda. A imprensa muda. O companheiro de equipe reage. Os adversários evoluem. E, principalmente, a cabeça do piloto passa a ser testada de um jeito que a gente só entende quando ele começa a ter um carro que pode vencer corridas. Hoje, Antonelli não é mais só o garoto talentoso da Mercedes. Ele virou o cara a ser batido. Antes, ele corria com o benefício da dúvida. E, para mim, ele deixava a desejar. Agora, corre com a obrigação de vencer. Será que ele consegue sustentar? É aí que a história realmente começa. Senna não virou Senna porque era rápido aos 19 anos. Schumacher não virou Schumacher porque venceu algumas corridas. Hamilton não virou Hamilton porque impressionou no início. Verstappen não virou Verstappen porque era precoce. Todos eles viraram gigantes porque sustentaram excelência durante anos, porque atravessaram fases ruins, porque venceram quando o carro ajudava e sobreviveram quando o carro não ajudava, porque aguentaram pressão, política, rivalidade, erro, crítica e expectativa. Antonelli ainda não fez isso, mas, pela primeira vez, eu começo a achar que talvez ele possa fazer. E essa é a parte que me incomoda. Porque eu entrei nessa história querendo provar que o hype era ridículo. Queria olhar para Antonelli e dizer: tá vendo?
É só mais um menino super protegido pela Mercedes. Só que a pista está me obrigando a mudar o tom, não para chamá-lo de Senna. Isso eu não faço. Mas para admitir que talvez exista ali algo muito mais sério do que eu queria enxergar. Antonelli ainda não chega aos pés de Senna. Nem deveria ser colocado nessa conversa. Mas ele também já não cabe mais na caixinha de piloto superestimado que eu o coloquei. Talvez ele seja, neste momento, o pior tipo de piloto para quem torcia contra o hype. Um piloto que começa a justificar o investimento da Mercedes. E se ele continuar empilhando poles, vitórias e domínio interno sobre Russell, a pergunta vai deixar de ser: por que estão falando tanto de Antonelli? E vai passar a ser outra: até onde esse garoto pode chegar? Então não, Antonelli não é um péssimo piloto. Péssima talvez tenha sido a minha vontade de negar o óbvio, só porque o marketing chegou antes de provar qualquer coisa. Mas Fórmula 1 é isso. A gente desconfia. A pilotagem responde. E nesse momento, a pilotagem está falando cada vez mais alto. Se você gosta de conteúdo sobre Fórmula 1, se inscreva no Crônicas da Velocidade.